Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa do Projeto Auxílio ao Mestre. Neste trimestre nós estamos estudando, amado, acerca dos dons espirituais, dons ministeriais, o mover do Espírito Santo através dos dons do Espírito no seio da igreja. E hoje, nesta lição, a lição de número 2, nós vamos estudar o propósito dos dons espirituais. O tema deste trimestre é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Eu tenho certeza que este trimestre será, para mim e para você, uma bênção de Deus. Nós passamos o primeiro trimestre estudando acerca da ação do Espírito Santo no movimento pentecostal, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, os dons espirituais, o fruto do Espírito nós já estudamos e agora nós vamos falar detalhadamente acerca dos dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Então nós vamos compreender como que nós vamos servir a Deus e aos homens com um poder extraordinário manifesto através da pessoa do Espírito Santo. Texto base da lição. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. A igreja, mas ela milita dentro de duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão física. E aprove ao Senhor capacitá-la com poder do alto, a fim de que ela possa cumprir a missão de pregar o evangelho com eficácia através dos dons espirituais. Neste sentido, os dons eles visam a edificação da igreja. Qualquer tipo de manifestação espiritual que não cumpre esse propósito, que é a edificação da igreja, deve ser tratado como inversão de valores ou heresia, pois o propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja e até de pessoas descrentes. Se esse propósito ele não cumprir, nós devemos colocar esse movimento à prova, tá bom, meu querido? Então, nós podemos estar diante de uma inversão de valores ou então diante de heresias. Também faz necessário pontuar que os dons, eles não tornam ninguém mais santo ou mais importante na igreja, tá bom, meu amado? Ninguém é mais santo, é mais salvo, é especial, porque Deus está usando ele nos dons espirituais. Porque Deus chamou aquela pessoa, concedeu os dons para o serviço, o trabalho cristão. Ele foi chamado por Deus para servir e não para ser servido. Nós vamos falar hoje sobre a ação do Espírito Santo na igreja e o propósito do Senhor nos dons espirituais. Os dons não são para elitizar o crente.
Comentarista aqui, só esse tópico já está dizendo tudo, que os dons, eles não são para elitizar, os dons é para trabalho, é para serviço, é para edificação da igreja. O irmão está doente, alguém tem o dom de curar, vai orar, o irmão vai ser curado. O irmão precisa ter uma palavra diretiva de Deus. Deus pode usar os lábios do irmão no dom de profecia, na palavra do conhecimento, no discernimento de espírito, ou numa palavra de sabedoria. Então, tudo isso é para a edificação da igreja. Tá bom, meu amado? E não é para tornar ninguém famoso ou uma pessoa especial na igreja. A igreja coríntia. Esta igreja estava situada em uma cidade próspera em virtude da sua rota comercial. Era uma das maiores cidades do Império Romano. Não obstante, tratava-se de uma cidade idólatra, com usos e costumes contrários à fé cristã. Paulo permaneceu 18 meses neste lugar, ocasião em que conheceu o casal Áquila e Priscila, os quais o acompanharam posteriormente até a cidade de Éfeso. Foi neste lugar que o casal instruiu Apolo acerca da fé cristã. Então, a igreja em Corinto, irmão, nós vamos compreender que era uma das maiores cidades pertencentes ao Império Romano. Ela era muito famosa e rica por conta da rota comercial, entendeu? Porque ela era um lugar, como temos aqui em BR-116, que é a rodovia, aqui que passa riqueza, que passa caminhões, assim também era ali a cidade de Éfeso. Ela era uma rota comercial muito importante e ela ficava muito próxima do mar. Então nós estamos falando de uma igreja, de uma cidade próspera, uma cidade com a qualidade de vida elevada. Mas em contrapartida, irmãos, esta igreja era rica em termos de qualidade de vida, mas espiritualmente era uma igreja, era uma cidade, na verdade, um povo miserável espiritualmente, porque ali tinha muitas práticas, cultos pagãos, a idolatria, vários deuses, vários credos e crenças, e com usos e costumes totalmente contrários à fé cristã. Paulo ele foi para esta cidade, permaneceu ali praticamente 1 ano e meio, 18 meses. Naquele período ele conheceu ali um casal, Áquila e Priscila. Esse casal foi uma bênção de Deus para o ministério de Paulo. Eles abençoaram Paulo no período que ele esteve lá em Coríntio e posteriormente, quando Paulo vai para Éfeso, esse casal acompanha Paulo. Paulo ele segue adiante e esse casal fica naquela cidade. E quem eles encontram lá? Apolo, um pregador eloquente, vigoroso, cheio de fervor. Mas ele precisava ser instruído acerca da fé cristã. Então Paulo, ele doutrinou, discipulou, capacitou Apolo e Áquila, Áquila e Priscila, e posteriormente esse casal vai influenciar o ministério de Apolo, que nós vamos ver que foi um pregador fervoroso. Então, essa cidade ela tem essas características. Paulo permaneceu nela 18 meses, então ele fez um trabalho ali maravilhoso. Glórias a Deus. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Nesta igreja havia manifestação de pelo menos 9 dons espirituais. Paulo chegou a afirmar que ali não faltava nenhum dom. Não obstante, tratava-se de uma igreja carnal, pois a imoralidade sexual, brigas, divisões e inversão de valores quanto ao uso correto dos dons fazia parte da realidade desta igreja. Baseados na experiência desta igreja, somos levados a concluir que a manifestação dos dons não é sinal de aprovação de conduta da parte de Deus. A igreja em Corinto, irmãos, é um verdadeiro paradoxo. Como uma igreja pode ter os 9 dons presentes ali, 9 dons, pelo menos 9, mas ao mesmo tempo ser uma igreja carnal? É uma coisa que não entra. Nós compreendemos que não, a pessoa que é usada nos 9 dons, nossa, mas que pureza, que santidade, que mulher de Deus, que homem de Deus, e pode ser carnal, irmão. Pode ser carnal, porque a igreja em Corinto, ela tinha a manifestação dos 9 dons e era uma igreja carnal. Nesta igreja, Paulo fala que não faltava nenhum dom, mas está faltando doutrina.
estava faltando pudor, estava faltando decência, estava faltando moral. Então não confunda. A manifestação dos dons espirituais não é sinônimo de que Deus está aprovando a conduta da pessoa. Deus pode manifestar os 9 dons espirituais e ainda assim a pessoa ser uma pessoa carnal. Então, a partir daquela experiência desta igreja, nós não podemos pegar carona aí achando que todo mundo que é usado nos dons espirituais, irmão, é uma expressão de pureza, santidade, de retidão e integridade. A gente precisa colocar à prova, porque pelos frutos nós conheceremos. Porque a igreja lá em Corinto, olha, o que estava lá? O pecado. É imoralidade sexual. Havia pecados ali terríveis. Briga, confusão, divisão, a inversão de valores quanto ao uso dos dons, entendeu? Havia uma algazarra, uma briga lá dentro muito grande, entendeu? Dentro desta igreja, e Paulo vai escrever falando desta igreja. Então, baseado nessa experiência da igreja em Corinto, irmão, a gente tem que ser prudente, irmão. Não vai na lua achando que é queijo, não, meu querido. Não vai comprar gato por lebre, não. Nós precisamos de um dom que eu acho imprescindível, irmão. É o discernimento de espíritos. Para você entender qual espírito está agindo na vida daquela pessoa. Aquela pessoa pode estar agindo com um espírito de engano, irmão. E levando muita gente na conversa, seduzindo mulheres, é avarento, tem amor ao dinheiro, onde chega causa briga, divisão, contenda, meu amado. Então nós precisamos compreender, a igreja em Corinto havia as 9 manifestações dos dons espiritual, mas era uma igreja carnal. Os dons são importantes, mas eles não estão acima da doutrina, do ensino bíblico, Bíblia e palavra, tá bom, meu amado? Você é pentecostal? Você gosta de escola bíblica dominical? Você gosta de estudo bíblico, de palavra, de doutrina sendo ensinado nas escrituras? Ou você é só dos mantos de Meneghel que vai no monte pular no poder de Deus e não tem conhecimento bíblico? De repente você pode se achar espiritual, mas você pode estar sendo enquadrado por Deus como carnal. Tá bom, meu amado? Vamos vigiar, meu irmão. Dom não é sinal de superioridade espiritual. A modéstia cristã é uma das maiores virtudes a serem cultivadas em nosso meio. Sem ela, nenhuma obra ou ação glorificará o Senhor. O profeta Isaías, quando se aproximou mais de Deus, sentiu-se o maior dos pecadores. Os dons devem ser acompanhados do fruto do Espírito, pois há uma forte possibilidade de alguém se exaltar, ficar vaidoso, soberbo ou mesmo se julgar superior aos demais, pelo fato de ser usado pelo Espírito nos dons espirituais. Meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã, dom não é sinal de superioridade espiritual. Como nós olhamos, a igreja em Corinto havia a manifestação dos 9 dons e era uma igreja carnal. Era uma igreja problemática, tá bom, meu querido? Faltava para ela o quê? Ensinamento. Ela precisava ser doutrinada. Então, não vai achando que todo mundo que fala ripa no balai, bala house e pula no manto é espiritual, não. Pode estar diante de uma pessoa carnal. Uma das maiores virtudes, meu amado, que nós devemos cultivar na fé cristã é a modéstia. Meu irmão, a pessoa modesta, ele não conta vantagem, ele não se acha melhor do que ninguém, ele é discreto, ele sabe o lugar dele, ele considera os outros superiores a ele mesmo. É o que Paulo nos orienta, tá bom, meu amado? Então, qualquer obra que seja realizada, qualquer serviço cristão, se ele não passar pela modéstia, pela humildade, aquela ação, ela não vai glorificar ao Senhor. Então, tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Nós somos o pó da terra, meu amado. Deus sabe que nós somos o quê? O pó da terra. Se não fosse a misericórdia de Deus se renovar a cada manhã, nós seríamos consumidos vivos. Tem gente porque não pode subir num tijolo que faz discurso, irmão. Tem gente que se acha muito espiritual porque Deus usa ele no dom de profecia, na palavra do conhecimento, que é a revelação. Deus usa nos dons de cura, Deus usa na palavra da sabedoria, e nós vemos aí uma inversão de valores, meu amado. Então nós precisamos o quê? Modéstia,
humildade no nosso meio. Eu olho para o profeta Isaías, eu vejo uma expressão de alguém quando teve uma experiência com Deus impactante, que ele viu o Senhor sentado no alto sublime trono. Ele tem convicção da sua condição miserável. Ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele teve convicção dos pecados, irmão. Nós precisamos disso no nosso meio. Os dons, eles devem ser acompanhados do fruto do Espírito. Porque a pessoa que tem o fruto do Espírito, irmão, mansidão, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, meu amado. Então, os dons, eles precisam ser acompanhados do fruto do Espírito. Se Deus está te usando no dom espiritual, peça ao Senhor para produzir em você o fruto do Espírito. Por quê? Para você não se exaltar, porque é uma forte possibilidade da pessoa se exaltar. Um fruto do Espírito é fidelidade. Quem tem a fidelidade, ele nunca vai se exaltar, irmão. Ele nunca vai ficar vaidoso, soberbo, ou se julgar superior aos demais. Ele é o quê? Modesto. Ele é humilde, ele não é exaltado pelo fato de ser usado por Deus nos dons espirituais. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele se diz: miserável homem que sou. Eu tenho para mim, meu amado, como política, na minha fé, nas minhas convicções, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me enxergo no espelho como um miserável, desgraçado, cego e nu, que carece da graça de Deus. Tá bom, meu amado? Vamos usar de modéstia na obra de Deus. Edificando a si mesmo e aos outros. Nesse tópico nós vamos falar acerca do dom de falar em línguas. Aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo e a outros, porque ele fala em línguas, a tradução, interpretação de línguas, que Deus pode usá-lo para profetizar, entregar aquilo, uma mensagem direta do coração de Deus ao coração do ouvinte. Assim a pessoa será edificada. E quem fala em línguas edifica a si mesmo e ele edifica o outro, a outros, quando ele interpreta. Ele tem o dom de interpretação de línguas, tá bom, meu querido? Edificando a si mesmo. Dentre os vários dons do Espírito, o falar em línguas é o que edifica a própria pessoa, isto é, durante o período de oração, é possível orar em línguas. Neste momento, o Espírito traduz a oração que está sendo realizada em línguas estranhas. Conforme a doutrina repassada pelo apóstolo, esta experiência, quando seguida de quebrantamento e não feita de forma artificial, resultará na edificação espiritual, ou seja, a pessoa experimentará um renovo espiritual. De todos os dons espirituais, irmão, são 9 aí na igreja aos Coríntios, nós podemos compreender que o falar em línguas edifica a si mesmo. Paulo falou, olha, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Em que sentido, irmãos? Porque quando a pessoa está no momento de oração, e nós não ensinamos muito isso nas nossas igrejas, tá bom? É uma falha nossa. É quando a pessoa está orando e é tomado pelo Espírito, ele começa a falar em línguas estranhas, com a mente, e o coração se quebranta diante de Deus. Ali ele está fazendo a oração mais perfeita que ele pode fazer. Porque ele está falando em línguas estranhas, a língua espiritual. Ele está dirigindo a Deus. Irmão Mário, mas eu não entendo o que eu estou falando, meu irmão. Quem vai traduzir isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que traduz. 3 orações perfeitas. Oração da criança, que está na inocência, que não conhece o pecado. A oração do gemido, quando você não tem palavras para poder expressar o que você sente, somente aquela angústia, aquele gemido na alma. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquela oração sobe até o trono de Deus. E a terceira oração eficaz, irmãos, é quando nós oramos em línguas na hora da oração. Irmão, eu vou orar 1 hora, 2 horas de língua. Não, você vai orar, falar com Deus
no pensamento com palavras, e em dado momento vem aquele fervor espiritual, meu querido, e a gente começa a falar em línguas com o Senhor, intercalando. Ali a pessoa ela é renovada, ela está edificando, ela vai sentir o quê? Um avivamento, um despertamento, ela vai sentir um renovo espiritual, meu querido. É nesse sentido que Paulo fala. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas se ele for falar em línguas na igreja, e que ele tenha a trazer a interpretação. Mas já aconteceu, já experimentei, do Espírito Santo avivar toda a igreja e os crentes serem tomados pelo Espírito Santo e começar a falar em línguas estranhas. A pessoa, quanto mais ele fala, mais ele vai enchendo, mais a glória vem, daí a pouco ele começa a adorar, começa a falar em língua. Então aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. E aquele que fala em línguas, e Deus concedeu o dom de interpretação, ou há alguém na igreja que tem o dom de interpretação, ele vai interpretar, que o Espírito Santo vai conceder, e ele vai falar exatamente o que o Senhor e o que o Espírito Santo está querendo comunicar à igreja. Aí ele edifica também a igreja. Tá bom, meu amado? Vamos prosseguir. Edificando os outros. Os dons também visam a edificação do outro, isto é, através deles, a igreja será edificada com a manifestação do poder de Deus. O amor pelo próximo deve imperar no uso dos dons, pois aquele a quem o Senhor agraciou no uso deles torna-se uma bênção na vida de muitos irmãos. O prêmio pelo serviço prestado a outros será entregue na eternidade pelo Senhor. Quando nós falamos de edificar o outro, amado, ou os outros, nós compreendemos que eu já falei, quem fala em línguas estranhas e ele tem o dom de interpretação de línguas, ele vai estar edificando toda a igreja. Quem tem o dom de curas, ele quando ora e pessoas são curadas, ele está edificando a igreja. Quando alguém é usado por Deus na profecia e Deus está usando aquela pessoa para falar com alguém, para falar para a igreja, ele também está edificando os outros. Então nós vemos que os dons, ele pode edificar a própria pessoa quando ela fala em línguas, ela tem um renovo espiritual, mas os dons também ele edifica toda a igreja. Agora uma coisa precisa ser destacada, irmão. O amor é o elo que deve estar ligado, é o elo que liga o dom espiritual à igreja. Por quê? A pessoa que é usada nos dons espirituais, amado, se não tiver o amor no coração, ele vai se tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa insensata, ele pode se tornar uma pessoa arrogante, presunçosa, agir com altivez. Então, o amor, ele deve imperar no uso dos dons, pois aquele a quem o Senhor agraciou com o uso dos dons, ele vai se tornar uma bênção daí para a igreja, irmãos, uma bênção na obra de Deus. Aquela pessoa que Deus use nos dons de cura, ele vai orar e pessoas serão curadas, meu amado. E ele fará isso, ele vai pagar um preço em oração, ele vai orar, vai jejuar. Ô irmão, quem dera que Deus me desse esse dom, os dons de cura, para o Senhor me usar para curar pessoas, irmãos. Não é para eu ganhar dinheiro, para eu ficar famoso, ficar me endeusando e me idolatrando, não. Mas eu vejo tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas com esta pandemia, com coronavírus, pessoas com chikungunya, com câncer, pessoas com diabetes, pessoas hipertensas, tantas doenças, meu amado, e tantos irmãos padecendo no nosso meio. Então, os dons, eles visam a edificação, mas o que move, o que deve mover o elo disso tem que ser o amor, amado, porque Paulo vai dizer que se não houver amor, meu amado, de nada vale, de nenhum proveito tem. Nem Deus é glorificado naquela pessoa, porque ela não faz por amor, ela faz às vezes por conta, por vaidade, por vantagens, pelo prêmio. Então, meu amado, quando nós falamos do prêmio, aquele que é usado por Deus nos dons espirituais como no elo do amor, o prêmio dele será na eternidade, quando Deus entregar o galardão pelo trabalho prestado, meu amado, a um
um prêmio para mim, há um prêmio para você pelo trabalho que nós prestamos na obra de Deus, edificando vidas, levando conhecimento, levando uma palavra, levando a cura. Nós somos aqueles que na obra de Deus nós fazemos parte da cura, nós não fazemos parte do problema. Amém, querido? Em nome de Jesus, vamos ser canal de bênção para abençoar as pessoas na casa de Deus e fora da casa do Senhor. Edificando até o não crente. Ao doutrinar a igreja em Corinto, o apóstolo Paulo afirmou que até mesmo os descrentes podem ser edificados com o uso correto dos dons. Isto se dá quando ele entrar na igreja para a visitar e o Espírito Santo comunicar em profecia segredos do seu coração. Nesta ocasião, o descrente ficará surpreso e maravilhado diante dos homens e de Deus. Outros dons, como os de curar, podem gerar no descrente um impacto muito grande, levando-o a se prostrar com temor diante do Senhor. Como é que o descrente vai ser edificado com os dons espirituais? Paulo ele fala sobre isso. Quando Paulo fala, olha, se entrar um descrente no meio de vocês e vocês ficarem nessa algazarra, um fala de lá em língua, um profetiza daqui, um traz uma revelação, e essa confusão, ele vai ficar escandalizado, ele está achando que ele está entrando no lugar de doido, porque ninguém se entende. Mas ele entrando na igreja, visitando, porque foi convidado, e de repente, com ordem de essência, na direção do Espírito Santo, o Senhor, ele usa alguém na profecia e revela todos os intentos, pensamento acerca daquela pessoa descrente. Paulo vai dizer que ele ficará maravilhado quando Deus revelar todos os segredos do seu coração. E ele vai ter um temor de Deus e vai compreender que Deus está naquele lugar. Neste sentido, o dom espiritual, ele edifica até o descrente que vai na casa do Senhor, até o descrente quando nós fazemos um culto na rua, um evangelismo, como fazendo uma visita numa casa onde um é crente e o outro não é, e Deus toma aquela pessoa no dom de profecia, ou o Senhor usa ele em línguas e a interpretação. Nesse sentido, até o descrente ele é edificado, tá bom, meu amado? E quando ele vê Deus falando, tomando os lábios daquela pessoa, ele vai ficar maravilhado, falando, gente, que é isso? Como é que essa pessoa sabe tudo da minha vida? Ele vai dar glória a Deus. Outros descrentes também, eles podem ser edificados não somente com a profecia, até com os dons de curar. Por quê? Eu creio, alguém que é usado por Deus no dom de curar, ele vai orar, aquela pessoa descrente, ele vai levantar, será curado e ele vai compreender que há um Deus todo-poderoso que age na vida daquela pessoa. E ele vai o quê? Vai levar ele a se prostrar com temor diante do Senhor, meu querido. Então, os dons espirituais, eles têm como objetivo edificar a igreja, ele edifica a igreja, edifica a própria pessoa, como nós dizemos, Paulo vai falar, quando a pessoa fala em línguas, e ora em línguas, ela edifica a si mesma. E os dons espirituais, eles também podem edificar até mesmo o descrente. Glórias ao nome do nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Os dons espirituais. Meu amado, nós precisamos dos dons espirituais na nossa vida. Vamos buscar nesse trimestre? Vamos buscar juntos, estabelecer um propósito de oração, de jejum, e nós estarmos orando junto e pedir ao Senhor que nos conceda os dons espirituais? Amém? Tá ligado aí? Dá um amém. Amém, irmão Mal? Vamos orar. Deus só vai estabelecer um propósito para nós dois, tá bom? Fique ligado, em nome de Jesus. Edificar todo o corpo de Cristo. Nesse tópico, nós vamos compreender que os dons espirituais ele tem a capacidade de edificar todo o corpo de Cristo. Alguém que é usado no dom espiritual, ele vai ser usado pelo Senhor e a mensagem, a profecia, o discernimento de espíritos, palavra do conhecimento, o dom da fé,
tudo isso vai ser usado no seio da igreja para edificar o corpo de Cristo, tá bom, meu amado? Os dons espirituais não têm por objetivo elitizar ninguém, mas é para que todos sejam plenamente abençoados pelo Senhor. Os dons na igreja. O Espírito é quem concede os dons espirituais ao crente. Todavia, eles devem ser usados com a devida motivação, que é o amor para com o próximo. Sem este elo, que é o amor, toda e qualquer manifestação dos dons perde sua razão de ser. Paulo afirma que sem amor de nada valeria. Acerca dos dons, eles não estão restritos apenas dentro da igreja. Eles podem e devem ser operados fora da igreja, sendo poderosos aliados na pregação do Evangelho. Quando nós falamos dos dons na igreja, meu amado, nós compreendemos que é o Espírito Santo que concede os dons. É uma concessão. Como eu já disse numa outra lição, ninguém tem o dom. O Espírito Santo é que concede, tá bom? Os dons, eles são do Espírito. E agora nós precisamos compreender que, todavia, eles devem ser usados com o quê? Com a devida, com a motivação correta. Eu conheço pessoas que têm intenções, boas intenções e boas motivações para que o Senhor conceda a ela dom espiritual. Mas como eu tenho aprendido na minha caminhada, eu quero compartilhar com você, eu aprendi que alguém pode fazer a coisa certa com a motivação errada. Nós vamos olhar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando alguém vê Pedro e João impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele logo deduziu, falou, olha, vou ganhar um bom dinheiro com esse negócio aqui. Ele falou, quanto você quer em dinheiro para você me conceder esse dom? De eu impor as mãos e as pessoas receberem o dom de Deus. Pedro olhou para a cara daquele elemento, irmão, e falou, olha, rapaz, tu não tem parte conosco nesse ministério. Pedro exortou, mas arrebentou o elemento, falou umas verdades com ele, entendeu? Arrepende-te e converte, vira crente, rapaz. Então a palavra de Pedro foi dura, porque ele viu ali uma oportunidade de fazer lucro, de ganhar dinheiro, de mercantilizar. Então, alguém pode fazer a coisa certa pela motivação errada. Então, o elo do amor, ele é fundamental. É o amor para com alguém que está sofrendo, irmão. Alguém que está doente, alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus, alguém desolado que perdeu um ente querido. Deus pode usar alguém no dom de profecia, na palavra do conhecimento, na palavra de sabedoria, irmão, para trazer alento, consolo àquele coração. Então, Paulo afirma que sem o amor de nada valeria. Paulo vai falar sobre um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, meu querido. Acerca dos dons, eles estão restritos, meu amado, não estão restritos, na verdade, a serem manifestos somente dentro da igreja. Eles podem e devem ser operados, ser manifestos fora da igreja, porque assim os descrentes, eles serão edificados também e glorificarão o Senhor. Neste sentido, os dons, eles não devem ficar retidos somente na igreja. Os dons, eles vêm o quê? Potencializar a mensagem da pregação, a mensagem do Evangelho. Era como Jesus fazia. Jesus orava, Jesus expulsava demônio, curava enfermos. E quando aquelas pessoas, as multidões eram atraídas, Jesus anunciava a cura espiritual, mas primeiro ele operava a cura física. Meu querido, nós precisamos dos dons espirituais. Pessoas com dons de cura, pessoas com palavra de conhecimento, que é revelação, palavra da sabedoria, operação de maravilhas, dons de curar. Nós precisamos desses dons no nosso meio, meu amado, para potencializar, para atestar a eficácia da mensagem do Evangelho. É por esta razão que Jesus disse, e esses sinais seguirão a todos aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Em meu nome eles falarão novas línguas. Então o Evangelho, ele vem acompanhado de sinais e manifestação dos dons espirituais.
os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Uma vez que Cristo é a base ou alicerce onde a igreja está firmada, cada obreiro é semelhante a um arquiteto ou construtor que vai construindo sobre esta base que é Cristo. Cada construtor é responsável pelo tipo de material que usará nesta obra. Alguns usarão materiais mais nobres, como o ouro da sinceridade, a prata do zelo e as joias da renúncia. Porém, outros usarão materiais frágeis, como a madeira do engano, a palha da ganância e o feno da soberba. A eternidade revelará o material que cada um usou nesta obra. Quando nós falamos aqui sobre os arquitetos do corpo de Cristo, Paulo vai dizer o seguinte, que Cristo ele é o quê? A pedra de esquina, a pedra angular. A pedra angular, meu amado, ela era a pedra pelo qual, a partir dela, era construído um edifício. Ela estabelecia um ângulo de 90 graus e toda a construção estava baseada naquela pedra. Então, Cristo, ele é a base. Vamos falar nos nossos dias, nós vemos aí muitos supermercados aqui na nossa cidade, em Valadares. Nós temos um supermercado muito famoso, não vou falar o nome dele não, porque eu não ganhei dinheiro para fazer propaganda para supermercado nenhum, tá bom? Mas ele vem, arma toda a estrutura, os alicerces, tudo montado, e sobre aquele alicerce serão levantadas as paredes, as lajes, a parte elétrica, a parte hidráulica, esgoto, tudo, o ar-condicionado, tudo, a partir daquela base. Neste sentido, Jesus ele é o quê? O alicerce, ele é a estrutura desse prédio que está em plena expansão, que é a igreja. Cada obreiro, pastor, evangelista, presbítero, diácono, bispo, nós vamos ver os dons ministeriais, eles são como o quê? Como verdadeiros edificadores, ou arquiteto, ou construtor, ou como pedreiro, o mestre de obras, que está trabalhando, colocando, construindo sobre esse alicerce que é Cristo, meu amado. Agora, Paulo vai falar acerca da obra que vai ser provada no fogo. Paulo vai falar, se alguns material, Paulo vai citar material, ouro, prata, bronze, palha, feno. Paulo vai dizer vários materiais, que as obras dessa pessoa vai passar pelo fogo. Aqui eu destaco o seguinte, que cada construtor, ele é responsável pelo material que ele usará nesta obra. A estrutura é a mesma, tanto para um quanto para outro. Agora, o material que vai ser usado, irmãos, vai passar aí pelo crivo do construtor, do obreiro. Alguns, eu destaco aqui, usarão materiais mais nobres. Aí eu coloco aqui uma analogia. O ouro da sinceridade, porque ele é sincero com Deus. A prata do zelo, ele é zeloso, ele não faz relaxadamente. E as joias da renúncia, aquela pessoa que abre mão de muita coisa para pregar o evangelho por conta da eficácia da mensagem do evangelho. Quando ele prega, ele renuncia. Agora, outros, irmãos, usarão materiais frágeis, para não falar em materiais duvidosos, que é a madeira do engano. Aquelas pessoas que estão na obra de Deus usando mentira e usando de engano. A palha da ganância. Quantos não usaram de ganância, irmão? Avareza, querendo fazer patrimônio, dinheiro com o dom de Deus, irmãos. E o feno da soberba. Então, cada um vai escolher que material que ele vai construir, amado. A estrutura está posta, que é Cristo. Agora, eu e você escolhemos que material nós vamos usar. Faz-nos lembrar até aquela historinha, né, dos 3 porquinhos. Uns construiu a casa com palha, que é o palheto. Outro fez a sua casa de madeira, que caiu e derrubou. E o outro construiu a sua casa com pedra. Entendeu? Nós vemos ali, cada um de nós escolhemos que material. Agora, a eternidade é que vai revelar qual material que cada um usou nesta obra. Deus me dê força e graça. Mas até aqui, eu não sei amanhã, mas até aqui, nós temos feito esse trabalho com zelo, com sinceridade,
com, vamos dizer assim, com temor de Deus, com modéstia e não com avareza, porque nós não fazemos isso aqui por conta de dinheiro, tá, amado? Na verdade, às vezes até falta. Então, nós vamos fazer para o Senhor com zelo, com dedicação, com sinceridade, com renúncia. Agora, cada um, meu amado, escolhe que material vai usar. Você que é professor, qual o material que você está usando? O ouro da sinceridade, a prata do zelo e as joias da renúncia? Ou você está usando aí materiais duvidosos, que é a madeira do engano, a palha da ganância e o feno da soberba? Meu querido, dá tempo de você reconstruir, dá tempo de você usar materiais mais nobres, porque no dia do Senhor nós teremos que comparecer perante Ele, cada um vai ter que prestar conta por conta do material que ele usou na edificação desse templo, que é a igreja. Despenseiros dos dons. A fim de se fazer mais entendido e levar os ouvintes a compreenderem a responsabilidade no uso dos dons, Paulo usa a metáfora de um despenseiro. Segundo ele, os dons são uma concessão, eles pertencem somente a Deus. Todavia, ele requererá de cada um a prestação de contas pela forma como fizeram uso destes dons. A quem muito é dado, muito também lhe será cobrado. Embora não haja meritocracia quanto a ser detentor dos dons, há que se considerar o peso da responsabilidade no uso correto deles. Aqui, meu amado, a chapa começa a esquentar e o chicote começa a estalar. Os dispenseiros dos dons. O que é o dispenseiro? Era aquela pessoa que tinha a incumbência de pegar tudo que estava guardado de um senhor, talvez ali no armazém. Seria talvez assim aquele gerente que cuida do almoxarifado, que cuida dos alimentos, é aquela pessoa que é uma pessoa de um cargo de confiança, ele tem acesso a tudo. E como dispenseiro, ele tem que ter a consciência de usar aqueles bens ou aqueles alimentos, aquilo que foi confiado, irmãos, com temor, porque aquilo não é dele, aquilo pertence ao seu Senhor. Os dons espirituais, Paulo ele vai dizer a mesma coisa, irmão. Ele coloca que nós somos dispenseiros do Senhor. Como eu já usei na aula anterior, que ninguém possui os dons espirituais. Os dons, eles pertencem ao Espírito Santo. Agora, como cada um se apropria dele, é uma responsabilidade pessoal. Segundo o que Paulo ensina, irmão, os dons, eles são uma concessão, porque eles pertencem a Deus. Agora, nós vamos compreender, não há nenhuma meritocracia da parte da pessoa que Deus usa nos dons. Não há. Agora, a forma como a pessoa se apropria ou faz uso desses dons, meu amado, ela vai ter que responder diante do Senhor. Então, nós precisamos compreender que o Senhor ele nos concede, sim, os dons espirituais, mas nós precisamos ter aquela visão que nós somos dispenseiros do Senhor. Eu não possuo os dons eles são do Espírito. Eu não uso o Espírito Santo, é o Espírito Santo que me usa, meu querido. Então, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então, nós somos chamados pelo Senhor para sermos usados pelo Espírito Santo nos dons espirituais. Isto visa a edificação da igreja. E devemos fazer isso com muito temor, amado. Muita gente já meteu, vamos dizer aí, a cara e acabou se complicando, perdendo a unção, perdendo o casamento, perdendo o ministério, ficou vaidoso, orgulhoso e começou a fazer dos dons uma fonte de renda e iniciou até ministério, irmãos. Então, meu querido, cuidado, muita modéstia, porque o dom, ele não é meu. O dom, ele não é seu, ele é do Senhor, tá bom, meu amado? Então, não há nenhum mérito quanto a ser usado pelo Senhor nos dons espirituais. Agora, meu amado,
há que se considerar o peso da responsabilidade no uso desses dons. Tá bom, meu querido? Você vai ter que prestar conta, eu vou ter que prestar conta. Nós devemos fazer isso dentro do temor de Deus, com o vínculo, o elo do amor, para que vidas sejam abençoadas através desses dons. Meu amado, encerramos aqui a nossa segunda lição, que o Espírito Santo complete no seu coração aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. Eu conto com o seu apoio. Este projeto que nós estamos fazendo, do Auxílio ao Mestre, é um projeto voluntário, irmãos. Nós não temos aqui empresa, igreja, nenhuma patrocinando a gente. Eu estou mudando a minha política de envio do material. Eu sempre enviei material em PDF para mais de 2.500 pessoas, amados, semanalmente. Infelizmente, por força da circunstância, pela crise que nós estamos passando, eu me vi obrigado a mudar a política de envio desses materiais em PDF. Eu quero que você se apresente como um grupo de 300 pessoas que vão somar comigo nesse projeto. 300 pessoas que vão estar orando, consagrando a vida por esse projeto, que, dentro do possível, estarão nos ajudando com recursos, amados, para nós prosseguirmos esse projeto. Nós temos dedicado tempo, nós temos buscado do Senhor. Eu quero fazer lives às sextas-feiras para os professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aí diante de uma pandemia. O meu desejo é trazer estudos escatológicos acerca dos últimos acontecimentos que virão sobre este mundo. E esta pandemia, nós estamos aí no princípio das dores, amado. Eu quero que você se apresente, manda uma mensagem no WhatsApp, fala, irmão Mauro, eu quero fazer parte desse grupo de 300 que vai estar apoiando o seu ministério, esse trabalho, porque eu acredito que esse projeto é de Deus. Já tem algumas pessoas, poucas, não muitas, amados, que têm estendido a mão para nos socorrer, mas às vezes o fardo fica pesado para um número tão pequeno de pessoas. Nós temos um universo aí de 25 mil pessoas nesse canal. Eu conto com o seu apoio, com a sua compreensão. Nós não estamos nos tornando mercantilistas, mas nós precisamos o quê? De estabelecer uma política que seja possível continuar esse projeto e fazê-lo com amor e ter o seu apoio. Tá bom, meu amado? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse estudo da tua palavra. Meu Deus, a honra, a glória e o louvor pertencem ao Senhor. Usa-nos, ó Pai, como canal de bênção para edificar vidas, que vidas sejam abençoadas, impactadas, através da palavra, através do estudo, através do Teu Espírito Santo. Meu Pai, nós somos dispenseiros do Senhor. Nós não possuímos os dons, é uma concessão dada pelo Teu Espírito. Pai, nós queremos edificar a Tua igreja, edificar os irmãos na fé. Meu Deus, concede os dons de cura, Senhor, para que servos Teus imponham as mãos e as pessoas sejam curadas. Meu Deus, concede o dom de profecia, para que o Senhor traga uma palavra, um alento, meu Deus, àquele que está sofrendo. Conceda, meu Deus, o dom de operação de maravilhas, ó Pai, o dom de línguas, para que a pessoa possa edificar a si mesmo, Senhor. Meu Deus, usa-nos, ó Pai, nesta geração. Usa-nos no meio desta pandemia como um canal de bênção para edificar até a mesma vida dos descrentes, que eles venham adorar, exaltar e enaltecer o Teu nome. Meu Deus, fica conosco, nos abençoe, nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Fique na paz, Deus te abençoe. Já ia me esquecendo, não esqueci não. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Como é que é? É isto mesmo. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui na próxima lição.
Em caso de arrebatamento, meu irmão, eu tenho a certeza que eu te encontro por sobre as nuvens a encontrar com o nosso Senhor Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.